Bem-vindos a mais uma aula de mecânica geral. Hoje nós vamos iniciar a aula falando de esforços internos. Ou seja, até o momento nós vimos uma estrutura, quais as forças que atuam nessa estrutura? As reações do apoio, as forças que um nó transmite para o outro. Mas agora nos interessa saber como que a força se comporta dentro da estrutura. O comportamento da força no interior da estrutura, no interior de uma viga, de uma barra, por exemplo, é o que nos interessa e a aula de hoje trata disso. Vamos lá, esforços internos. Bom, esforços internos são forças e momentos de força que ocorrem no interior dos elementos estruturais. Então, dado uma estrutura aqui qualquer, por exemplo, uma viga, eu sei que forças agem aqui na viga. Nessa extremidade, por exemplo, nessa extremidade e nessa extremidade. Mas eu quero saber o que está acontecendo dentro da viga. Como é que uma força se comporta aqui dentro? Ou seja, se eu cortasse essa viga aqui, que valor de força eu mediria nesse ponto? Então, o estudo disso, estudar as forças e os torques no interior do elemento, é o estudo de esforços internos. Então, por exemplo, eu tenho uma viga engastada. O que é engastada? Enterrada aqui na parede. Ela é presa aqui no ponto A. E essa outra parte aqui é livre. Ó. Então, ela está presa. Aqui eu aplico uma carga, uma força, P1. Aqui eu aplico uma força inclinada P2. Eu quero saber qual a força que esse ponto B aqui no interior da viga recebe. Então, estudar, buscar compreender as forças internas e os torques externos é o interesse do estudo desse tópico chamado esforços internos. Então, a gente vai usar um método chamado método das seções. Para entender o que acontece na viga neste ponto, eu corto de maneira imaginária a viga neste ponto. Ó. Quando eu corto, eu secciono a viga aqui. E aí eu vou analisar o que acontece aqui. O método das seções pode ser aplicado lá em treliças que nós vimos. Tá? Também funciona. Então, o método das seções é seccionar um setor da sua viga e analisar o que está ocorrendo naquela interface que você seccionou. E essa secção é imaginária, é só imaginar um corte ali. Então, aqui eu tenho o meu corte A aqui, ó. Se eu corto a minha viga aqui, eu posso imaginar duas partes da viga, ó. Como aqui ela está engastada, ela tem forças no eixo Y, ela tem força no eixo X, e por estar engastada, se vocês lembrarem lá da tabela de reações de apoio, ela tem um torque que atua aqui. Ó. Quando eu corto a minha viga aqui, no ponto B, o que eu vou ter é isso. Ó. Este AY é esta força. Este AX é esta força. E esse torque MA é este torque aqui. Ó. Então, tudo que está no A está marcado aqui. E o que vai acontecer no B? Bom, no ponto B vão aparecer também forças e torques ali naquela região. Normalmente aquela região vai conter uma força normal que age
paralelo à viga, esta força NB. Vai ter uma força cisalhante que desce paralelo à superfície de corte e um torque que não deixa essa barra flexionar aqui, dobrar. Um torque que segura isso. Este aqui. A força cisalhante é aquela força que faz um corpo deslizar sobre o outro. Então, se eu tenho um corpo aqui e eu desloco o outro para cá, ó, eu escorreguei ele assim, esta força que desliza um corpo sobre o outro chama-se força cisalhante. Um outro nome para ela também é força cortante. Força cisalhante, força cortante ou força de cisalhamento. É a mesma coisa. É quando uma força força um corpo a escorregar sobre o outro ali, ó. Então, sempre que eu seccionar uma viga, vai aparecer naquela região de corte uma força cortante, essa VB. Uma força normal, NB. E um momento de força que não deixa a viga dobrar, que não deixa a viga flexionar. Este momento que ocorre dentro aqui, ó, tudo isso está acontecendo aqui dentro no ponto B, ó. Este momento de força é chamado de momento fletor, de flexão, momento fletor. Então, se seccionou, vai aparecer uma força cortante, uma força normal e um momento fletor. Pode ser que nem sempre os três estão presentes. Pode ser que apenas um, ou dois, ou os três. Mas essa é uma característica da estrutura. Quando eu secciono, quando eu analiso o que está acontecendo nela, eu tenho que levar em conta esses três esforços: força normal, força cortante e momento fletor. Eu analisei o lado da viga, o lado de cá do corte, de A até B. Eu também posso analisar o lado de cá, este outro lado aqui, ó. Este outro lado aqui está desenhado aqui, ó. O P2 está aqui. O P1 está aqui. Aqui é a região do corte Azinho, ó. Vai ter que aparecer aqui também uma força cortante, uma força normal e um momento fletor. É claro que se eu não cortei de verdade, esse corte é imaginário, é só para entender o que está acontecendo ali, este ponto B tem que estar em equilíbrio. Então, se a força cortante do lado aqui do B, a direita do B está para baixo, a força cortante à esquerda do B tem que estar para cima para se cancelar, ó. Se a força normal aqui está para a direita, deste lado vai estar para a esquerda. Se o momento fletor está girando no sentido anti-horário aqui, aqui ele gira no sentido horário. Porque quando eu junto esse pedaço com esse, essas coisas aqui tem que se cancelar. Então, aparecem no interior de uma viga, de uma barra, sempre vai ter uma força normal, que a gente vai representar pela letra N. Uma força cortante ou cisalhante, que a gente vai representar pela letra V. E um momento de força chamado momento fletor, que vai ser representado pela letra M. Então, tá aqui. No ponto B, onde eu fiz o corte imaginário, eu tenho uma força cortante, uma força normal e um momento fletor. Aqui, do outro lado do ponto B, tem uma força normal, uma força cortante e um momento fletor. Claro que se o corte ocorreu no ponto B, se eu peguei a parte esquerda, V, N e B tem um sentido. Se eu pegar a parte direita, V, N e B tem sentido oposto ao da parte anterior.
Para analisar esses esforços internos, nós vamos colocar uma convenção de sinais aqui. A força normal, ela é considerada positiva se ela cria tensão no elemento. O que é tensão? É tração, é esticar o corpo. Então, se eu cortei este elemento aqui, ó, isso aqui era uma barra só, eu arranquei esse pedaço do meio, um corte imaginário. O N vai ser positivo se ele estiver saindo desta parte ou dos dois pedaços que sobraram, puxando para a esquerda ou para a direita. Ou seja, ele está tracionando. Tá aqui. Como é que eu traciono isso? Estico isso para cá. E estico isso para cá. Isso é tração. Aí do pedaço que sobrou, veja, deixa eu fazer aqui. Eu tenho uma viga assim. Aqui eu vou chamar de AB. Eu quero seccionar essa minha viga neste ponto. Quero seccionar aqui. Então, e quero seccionar aqui. Seccionei em dois pontos. Eu vou chamar esse ponto de C e esse ponto de C'. Então, eu vou dividir isso aqui agora em 3 pedaços. Este e este. Esse aqui vai de A a C. Esse aqui vai de C a C'. E esse vai de C' a B. A força normal, ela é considerada positiva se ela traciona o elemento. Então, por exemplo, imagina que minha força normal seja esta aqui. Então, ela está esticando esta barra, o A está fixo, então ela está esticando essa barra. Então, aqui a normal é positiva. Claro que se o lado daqui está para cá, esse lado vai estar o oposto. Olha, se aqui está puxando para cá, e as forças tensoras agem nas extremidades, o outro vai estar para cá e para cá. Então, todas essas forças normais estão esticando o corpo, estão tracionando o corpo. São forças de tensão. Então, quando elas são assim, elas são positivas na nossa convenção. Então tá aqui, a força normal é positiva se ela estiver tracionando o corpo. Se ela estivesse comprimindo, por exemplo, assim, para cá, ela seria negativa. A força cortante. A força cortante, ela é considerada positiva se ela tende a rotacionar o elemento no sentido horário. Então, olha esse pedaço aqui, ó. Se eu tirei isso daqui para cá, esta força cortante tende a girá-lo para cá. E esta, girá-lo para cá. Então, como isso tende a rotacionar esse elemento no sentido horário, então V é positivo. Aí, e esse pedaço aqui? Aqui ele é fixo. Então, essa força cortante tende a rotacioná-lo para cá. Logo, sentido horário é positivo. Aqui é fixo. Então, essa força cortante tende a rotacioná-lo para cá, sentido positivo. Então, toda vez que a força cortante tende a rotacionar o elemento onde você seccionou no sentido positivo, no sentido horário, a força cortante é positiva. E
o momento fletor ele vai ser considerado positivo se ele tende a dobrar o elemento com a forma côncava na parte de cima. Olha, se eu tenho um momento fletor para cá, um momento fletor para cá, isso aqui tende a fazer isso, ó. Então a parte côncava fica aqui em cima. Este, se ele dobrar para cá, isso tende a fazer isso, uma vez que o outro lado é fixo. E este aqui, ó. Então a parte côncava, aquela parte afundada, quando ela se forma na parte de cima, o momento fletor é considerado positivo. Então essa é a convenção de sinais que nós vamos utilizar para esforços internos. Olha esse exercício aqui, ó. Uma viga suporta o carregamento mostrado na figura. Está aqui a viga. Aqui ela tem um balancinho, aqui ela tem uma junta articulada, tem um momento de força aqui, ó, aplicado neste ponto de 9 kN/metro, tem uma força de 6 kN aplicada aqui num ponto a 3 metros de A e a 6 metros de B. Ele quer que determine os esforços internos, força normal, força cortante e momento fletor, atuantes nas secções retas imediatamente à esquerda e imediatamente à direita do ponto de aplicação da força de 6 kN. Isto é, nos pontos B e C. Veja, o ponto B e o ponto C está imediatamente antes desta força e imediatamente depois desta força. O que significa essa palavra imediatamente antes? Ele está colado ali, tá? No limite ele está na força, mas eu quero analisar num infinitésimo antes e num infinitésimo depois. Então, dada essa força, eu quero saber o momento, a força cortante, a força normal, o momento fletor, um infinitésimo antes aqui, então no ponto B, e um infinitésimo depois, ou seja, no ponto C. Vamos ver. Primeiramente, a gente tem que calcular as reações do apoio disso aqui. Aqui é um balancinho, só tem uma força normal. Aqui, por ser uma junta articulada, eu tenho duas forças, uma em Y e uma em X. Preciso calcular essas forças. Não calculei, né? Já peguei a figura com... Bom, como é que a gente calcula essas forças aqui? Assim, vou fazer aqui na tela mesmo, ó. Aqui eu tenho uma força AY, aqui eu tenho uma força DY e uma força DX. Faz as condições de equilíbrio para todo o corpo. Somatório das forças em X tem que dar 0. Veja, eu só tenho dx, então dx é igual a 0. Somatório das forças em y é igual a 0. Quem são as forças em y? AY menos 6 mais dy igual a 0. Ou seja, AY mais dy é igual a 0. É igual a 6, desculpa. É igual a 6. Bom, uma vez calculada estas forças, falta eu achar o valor de AY e dy. Faço o torque. Então, vou fazer o somatório. Ai, sacoleta. Paguei. Então, eu cheguei que dx é 0 e que AY mais dy é igual a 6. Foi nisso que eu... Agora vamos calcular o momento de força
em relação a um ponto D, por exemplo. Então, somatório dos momentos em relação a D tem que dar 0. Lembrando que D eu tinha essa força, essa e aqui o AY. Então, vai ser o momento AY, o torque dele é horário, então é negativo. AY vezes a distância até o ponto D, que é 9, mais a força de 6 kN, o torque dela é positivo. 6 vezes a distância dela ao ponto D, que dão 6 metros, é igual a 0. Ou seja, nós temos 9AY igual a 36. 9AY igual a 36. Então, AY vai ser quem? AY passa a ser 36 dividido por 9. AY vale 4 kN. E se eu substituir aqui, AY mais DY igual a 6, então 4 mais DY dá 6, DY vai dar 6 menos 4, que é igual a 2 kN. Então, eu achei as reações do apoio. AY vale 4 kN, DY vale 2 kN e dx vale 0. Vou colocar essas reações do apoio aqui na figura. Então, tá aqui. Ah, fiz errado. E tá resolvido aqui. E além do mais, eu fiz errado ali a conta. Por que eu fiz errado? Onde que eu errei? Tá aqui, ó. Tem um torque externo. Eu não somei ele no somatório dos torques. Ó, esqueci dele aqui, ó. Então tinha que ter somado. Então a conta que eu fiz estava errada. Mas a conta estava no slide seguinte. Então, de qualquer maneira, tá aqui, ó. Somatório dos torques em relação a D dá 0. Eu tenho um torque de 9 kN agindo aqui, eu esqueci dele. Então, é este torque mais 6 vezes 6 menos AY vezes 9. Fazendo essa conta, AY dá 5 kN. Tá aí. Ah, professor, e o DY? Veja. Se eu for esperto, eu não preciso calcular o DY. Por quê? Ele não quer os esforços aqui, eu vou ter que cortar minha viga aqui, ó. E tanto faz eu olhar para o lado direito da viga ou para o lado esquerdo. Então, eu vou pegar só este pedaço da viga aqui, ó, para analisar. E aí, aqui não entra DY. Eu vou pegar só esse pedacinho aqui para analisar. Este pedaço está aqui, ó. Então, ó, de A até B. Se eu peguei o B está imediatamente antes da força, então a força de 6 não entra aqui. Então, eu tenho o AY de 5 kN aqui. A uma distância de 3 metros, eu fiz um corte, eu vou ter uma força cortante, uma força normal e um momento fletor. Alguém pergunta, professor, qual o sentido que eu vou colocar a força cortante, a força normal e o momento fletor? Qual o sentido que eu escolho para isso? A priori, é livre, tá? Você pode escolher. Se der negativo, o sentido que você escolheu está trocado, tá? Então, eu costumo sempre escolher o sentido positivo. Então, qual é o sentido positivo? É o da força cortante gerando em sentido horário, a força normal tracionando e o momento fletor gerando uma concavidade na parte superior. Então, coloca assim. Então, tá aqui. Vou resolver isso.
Agora que eu coloquei a força cortante, a força normal e o momento fletor, eu aplico as condições de equilíbrio, porque eu não serrei a viga de verdade, é só imaginário, é só para entender o que está acontecendo naquela situação. Se ela estava em equilíbrio antes de eu imaginar, ela tem que continuar em equilíbrio depois que eu imagino. Então, a condição de equilíbrio continua sendo satisfeita para esse pedaço. Somatório das forças em X tem que dar 0. Quem é as forças que estão em X? Só tem a normal aqui, ó, no ponto B. Então, se só tem a normal é igual a 0, então a normal de B dá 0. Então, descobri. Não tem normal em B agindo naquele ponto. A normal ali é 0, a força normal. Faço. Somatório das forças em Y igual a 0. Ó, 5 kN para cima, menos a força cortante VB para baixo, é igual a 0. Daqui eu tiro que a força cortante vale 5 kN também. Tá aí. Então, descobri a força normal e a força cortante. E o momento fletor? Bom, pego em relação ao ponto B. Somatório dos momentos em relação a B dá 0. Então, vai ser desta força, ela gera em sentido horário negativo, então é menos 5 vezes 3, mais o momento fletor que age aqui, que é positivo, tem que ser igual a 0. Tá aí. Menos 5 vezes 3, menos 15, mais MB igual a 0, MB igual a 15 kN/m. Então, eu descobri o valor da força normal, da força cortante do momento fletor no ponto B, que está imediatamente antes da força de 6 kN. Se ele fala, qual era a distância do ponto B? É 3, porque isso aqui é infinitesimal, então considera a mesma distância. Mas se ele está imediatamente antes da força de 6 kN, a força de 6 kN não entra. Agora, ele pediu para calcular também no ponto imediatamente depois da força de 6 kN. Se eu agora pego um ponto imediatamente depois, é um infinitésimo depois, não altera a distância. Mas a força de 6 kN entra na jogada agora. E eu repito o cálculo. Somatória das forças em X tem que dar 0. A normal aqui, então continua dando 0. Só tem ela em X. Somatório das forças em Y igual a 0. Então agora eu vou ter 5 kN para cima, menos 6 kN para baixo, menos a força cortante em C é igual a 0. Então, a força cortante vale menos 1 kN. Menos 1 kN. O que significa isto, uma força cortante de menos 1 kN? Isso significa apenas que o sentido real da força cortante é o contrário do que eu coloquei ali na figura. E vamos calcular o momento em relação a C. Somatório dos momentos em C tem que dar 0. Então, 5 kN vezes 3. A força cortante está um infinitésimo do ponto. Como a distância infinitesimal no limite ela é 0, então não considero o momento da força cortante. Considero que ela está passando pelo polo. Somo a ela o momento fletor em C. É igual a 0. O momento fletor deu 15 kN/m. Tá, então, o que mudou de um ponto para o outro foi a força cortante. Vamos ver essa estrutura aqui, ó. Determinar a força normal, a força cortante e o momento fletor no ponto C da estrutura mostrada na figura. Então, aqui é força normal, cortante e momento fletor neste ponto aqui dentro da estrutura. Veja, não há necessidade de calcular as reações do apoio em A.
uma vez que o segmento CB permite calcular os esforços internos no ponto C. Se eu cortar imaginariamente a minha viga aqui e pegar somente este pedaço para analisar, ó, este pedaço para analisar, não preciso calcular a reação do apoio, porque isso aqui não tem apoio. E funciona. Então, eu tenho essa vantagem. Então, vou pegar o trecho CB para análise. Bom, como o ponto C está a 1,5 m do B, então o ponto C está aqui. Eu vou pegar somente este trecho aqui, ó. Essa distribuição aqui que eu vou pegar. Esta aqui. Então, como é que eu faço a análise? Eu tenho uma carga distribuída aqui, ó, onde ela vai de 0 no ponto B até 1.200 newtons por metro lá no ponto A. Bom, a carga distribuída, ela diminui linearmente, então tem uma proporcionalidade. Então, para saber a carga distribuída nesse pedaço, eu posso usar semelhança de triângulos. Assim, eu faço semelhança de triângulos. 1.200 está para 3 metros, assim como WC está para 1,5. Então, 1.200 está para 3, assim como a carga daquele pedaço ali, a partir do ponto C, está para 1,5. Na verdade, não é nem o WC, é W, né? Que o C ficou junto ali, para 1,5. Então, quem é W? Vai ser 1.200, ó, multiplico em cruz, vezes 1,5 dividido por 3. É o que está escrito aqui, ó. Fazendo essa conta, W, a partir do ponto C, vale 600 newton por metro. Então, calculei isso aqui por semelhança de triângulo. Então, agora eu vou pegar só esse pedaço do C até o B da barra. Então, cortei minha barra aqui. Eu sei que aqui vale 600 newtons por metro. Continua sendo uma distribuição triangular que vai até 0. Veja, a distribuição triangular pode ser trocada por uma força resultante. Nós já vimos isso. E a força resultante é calculada pela área da figura. Como essa área é um triângulo, é meio da base, que vale 1,5, vezes a altura, que vale 600 newtons por metro. Isso aqui me dá a força resultante dessa distribuição sobre a barra. Então, agora eu coloco aqui força normal, força cortante e momento fletor. Coloco sempre no sentido positivo. No sentido que tende a força cortante girar a barra em sentido horário, momento fletor gerar concavidade na parte de cima e a força normal esticar a barra. Bom, se a somatória das forças em x dá 0 e eu só tenho NC no eixo x, então NC é igual a 0. Agora, a somatória das forças em Y tem que dar 0. Então, eu tenho VC para cima, força cortante, menos a resultante dessas forças aqui para baixo. É igual a 0. Então, VC passa isso para lá, fazendo essa conta, VC dá 450 newtons. Tá aí. E agora, eu preciso descobrir o valor do momento fletor. Somatório dos momentos em C dá 0. Então, vai ser o momento em C, ó, ele tende a girar esta barra no sentido horário. Então, ele é
negativo no cálculo de momento. O símbolo positivo para colocar é quando ele forma a barriguinha aqui para baixo. A ideia de MC é assim. Porém, o cálculo de momento fletor eu tenho que ver a rotação dele. Então, ele está girando no sentido horário, é negativo. Menos o momento dessa força, que é esta força, vezes a distância, que é meio. É igual a zero. Fazendo essa conta, o momento fletor dá menos 225 newtons. Ou seja, o sentido que eu adotei o momento fletor aqui é o contrário do real. Tá aí. Este exercício aqui. Determinar a força normal, a força cortante e o momento fletor no ponto B da estrutura mostrada na figura. Aqui eu tenho um pilar de 6 pés de altura. Aqui eu tenho uma viga com uma junção aqui, uma junta articulada em A. Aqui eu tenho um pino em C, e entre C e o ponto D eu tenho uma barra de sustentação aqui. Sobre a viga AC, eu tenho uma carga distribuída de 50 libras por pé constante. O ponto B está bem no centro dessa viga, dividindo a viga em duas partes iguais, 4 pés à esquerda e 4 pés à direita. Como me interessa as forças na viga, vamos fazer o diagrama de corpo livre aqui, ó. A viga, como ela tem apoio dos dois lados, não importa, se eu cortar eu vou ter que calcular esses apoios, então não tem jeito. Então, como aqui, no ponto A é uma junta articulada, eu devo ter uma força na vertical e uma na horizontal. Como aqui o ponto C é um pino, preso a uma barra, é como se fosse um nó. A força está ao longo da barra, saindo lá da estrutura. E aqui, toda esta distribuição me dá uma força resultante. Quanto que vale essa força resultante? É a área daquele retângulo. Então, a força resultante ali, ó, vai ser a base, que vale 8 pés, que é 4 mais 4, vezes a altura, que vale 50. Então, a força resultante é igual a 5 vezes 8, 400 libras. Ela age no centro geométrico da barra, no ponto B. Então, aqui eu tenho a força de 400 libras agindo ali. Então, tá aqui uma força de 400. Aqui eu tenho uma força que vai de D para C. Aqui um AY e um AX. Então, preciso determinar essas reações. Bom, somatório dos momentos em relação a A tem que dar zero. Então, quem é o momento em relação a A? É menos 400 vezes 4. Isso aqui é menos porque gira no sentido horário. Mais esta força, eu tenho a relação dela. 3, 4, 5. De onde que eu tiro essa relação? Ó, aqui vale 8 e aqui vale 6. Então, se eu dividir tudo por 2, aqui vale 4, aqui vale 3. Então, o outro vale 5. Então, menos 400 vezes 4, mais esta força, vezes, preciso pegar a componente dela vertical aqui, né? Ó. Componente dela vertical, que vai estar em seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa, é 3 sobre 5. Então, é 3/5 de FDC vezes a distância daqui até aqui, que dão 8 pés. Isso tem que ser igual a zero. Fazendo essa conta, FDC deu 333,3 libras.
Somatório das forças em x tem que dar 0. Quem é a força em x? É menos ax, mais a componente horizontal dessa força aqui, ó. Projeção dela ali, que vai ser FDC 4/5. Então, 4/5 de FDC. FDC deu 333,3. Isso tem que ser igual a 0. Então, fazendo a conta, AX dá 266,7 libras. E agora eu faço o somatório das forças em Y igual a 0. Quem são as forças em Y? AY menos 400 mais a componente vertical aqui, ó, que a gente calculou, que é FDC vezes 3/5. FDC é 333 vezes 3/5. Essa soma tem que dar 0. Fazendo a conta, a Y dão 200 libras. Achamos todas as reações do apoio. Agora precisamos calcular o que ele pediu. A força normal, a cortante e o momento fletor no ponto B, que é onde está no centro da viga. Então eu cortei a viga no ponto B, que está no meio. Vamos só recapitular aqui como que estava. A viga estava aqui. Aqui eu tinha uma carga distribuída. Faz de conta igualmente espaçada. Aqui tudo valia 8 pés. Quando eu cortei a minha viga ao meio, quando eu seccionei minha viga aqui, eu dividi ela em duas partes iguais. Duas partes de 4 metros cada uma. Então agora aqui vale 4 metros. E aqui vale 4 metros. E eu só vou pegar este pedaço aqui, ó. Que é este pedaço que está desenhado aqui, ó. Então eu preciso recalcular essa distribuição. Aqui não valia 50 libras por pés? Se aqui vale 50 libras por pés, este comprimento vale 4. Então, a força resultante só desse pedaço que eu vou pegar aqui é 4 vezes 50, que dão 200 libras aqui no centro. Então, vai ser 200 libras no centro do 4. Então, vai ficar 2 pés de cada lado. Aqui é a reação do apoio. O AX deu 266,7, que nós calculamos. O AY deu 200. Aqui onde eu cortei, eu tenho que pôr uma força cortante, uma força normal e um momento fletor. Tá aí. Agora, vamos calcular usando as condições de equilíbrio. Somatório das forças em X tem que dar 0. Então, NB menos 266,7 libras. Isso tem que dar 0. Daqui eu tiro que a normal vale 266,7 libras. Obrigado, Xane. 266,7 libras. Então, esta é a força normal que age aí. Vamos fazer o somatório das forças em Y dá 0. O somatório das forças em Y vai ser 200 libras, menos 200 aqui, menos VB
que a força cortante aqui tem que ser igual a zero. Ora, 200 menos 200 cancela, VB igual a zero. Ou seja, neste ponto não há força cortante. E vamos calcular o momento fletor. Somatório dos momentos em relação a B tem que dar zero. Então eu tenho MB, girando no sentido anti-horário, ele é positivo, menos esta força de 200 libras, vezes 2 pés. Esta de 200 libras vezes 2 pés, que está aqui. Mais, né, porque ela é positiva. Menos a de 200 libras vezes 4 pés, que é essa aqui. Isso tem que dar zero. Fazendo esta conta, o momento fletor dá 400 libra pé. Tá aí. Então, conseguimos determinar o valor da força cortante, da força normal e o momento fletor no interior da viga, ali no ponto pedido. O painel mostrado na figura tem uma massa de 650 kg e é suportado por uma coluna fixa. Então, é um painel, que nem um letreiro desses de posto de gasolina, preso a uma coluna fixa aqui, ó. As normas de projeto indicam que o carregamento uniforme máximo esperado por ação do vento, que ocorre na área onde o painel está localizado, é de 900 pascal. Quando o vento bate aqui, a maior pressão que o vento pode causar neste painel é de 900 pascal. Determine os esforços internos gerados em A, aqui ó, nessa secção A, por ação deste carregamento. Ou seja, quando o vento bater aqui, qual é o esforço interno aqui? A força normal, a força cortante e o momento fletor. As partes dessa coluna estão aqui e a largura do painel está aqui. Então vamos lá, olha. Vamos pegar um trecho desse painel aqui, ó. Peguei uma parte do painel e eu seccionei no ponto A, porque é ali que ele pede. Cortei ali no ponto A. Então, do ponto A até aqui em cima tem 4 metros, mais 2,5, tem 6,5 metros. O centro de gravidade deste painel se localiza bem aqui no centro, ó. Se eu pegar as duas diagonais, o centro de gravidade está aqui, é o ponto G. E como ele tem massa, ele tem peso, então existe o peso dele agindo nesse ponto aqui, ó. Então eu tenho um peso agindo aqui. Como que eu calculo o peso? O peso é massa vezes gravidade. Então o peso vai ser 650 vezes 9,81. Só conferir a conta. 650 vezes 9,81, que dão 6.376,5 kN. Ele jogou o ponto 5 fora, está aqui. Então, este é o peso do painel. E a altura desse peso em relação ao ponto A é de 5,25 metros. Como isso aqui está no centro, o painel tem 6 metros, então isso aqui está a 3 metros do eixo. No ponto A, onde foi feito o corte aqui, ó, foi colocado um sistema de coordenadas cartesianas, x, y, z. Então, tá aqui. Esse é o eixo z, esse é o eixo y e esse é o eixo x. Então, a partir disso, a gente pode começar a determinar quais são os esforços envolvidos neste problema.
Veja, ele quer quando o vento age nisso. O carregamento, ele fala o carregamento máximo do vento é de 900 Pascal. O que é 900 Pascal? É unidade de pressão. Pressão é força por área. Então, a força que age naquele painel é pressão vezes área. Então, a força vai ser pressão 900 vezes a área. A área daquele painel, ele tem 6 metros por... não lembro o valor dele. Deixa eu ver se eu tenho aqui no livro. 6 metros por 2,5. Fazendo esta conta, 900 vezes 6 vezes 2,5 dão 13.500 newtons, ou 13,5 kilonewtons, que está representado aqui. Ó. Então, esta é a força do vento que age. Se o vento age de uma maneira uniforme em todo o painel, a força resultante do vento age no centroide ali do sistema. Então, ela vai agir no centro de gravidade, no ponto G. Tá aqui. Então, ele atua aqui, ó. É claro que lá no ponto A, como é uma junção, ali vai ter uma força e ali vai ter um momento, que eu não sei quanto que vale, agindo, porque aquilo estava engastado, aquele mastro não pode se mexer, então ele não permite movimento translacional nem em X, nem em Y, nem em Z, então vai ter que ter uma força em X, uma força em Y e uma força em Z. Eu representei essas três forças por uma única força F vetor aqui, ó. E como ele também não pode rotacionar, então ele tem um momento associado. Vou precisar calcular esses caras aqui, ó. Então, vamos lá. Somatório das forças tem que dar 0. Então, FA, que é a força que age no ponto A, menos 13,5 kN. E por que menos? Porque ele é paralelo ao eixo X, ó, porém em sentido contrário. Menos 6,376 kN no sentido contrário ao do Z. Então é menos K igual a 0. Quem é a força F de A? Passa esse cara para lá, passa esse para cá. F, a força que age lá no ponto A, é 13,5 I mais 6,38 K kilonewtons. Vamos fazer a somatória dos momentos em relação a A dá 0. Então, quem são os momentos que age ali? O próprio MA que eu pus, mais a distância do G ao ponto A é o vetor R. Então, é R produto vetorial. Eu tenho duas forças agindo aqui, 13,5 e 6.376. Então, a soma das duas. Isso tem que ser igual a 0. Passo esse cara para lá, vou fazer isso igual a 0. Agora, como é que eu calculo esse produto vetorial aqui, ó? Esse produto mais MA, então é MA mais este produto. Quem é esse produto? Vai ser o determinante IJK mais a coordenada XYZ de FW mais W e a coordenada, não, desculpa, coordenada XYZ de R e a coordenada XYZ de FW mais W. Então, vamos lá, ó. Coordenada de R. Quanto que vale o vetor R? A componente em X de R é 0,
Porque o painel está no plano YZ. Então a componente x de R dá 0. Componente Y de R. Componente Y de R é essa distância aqui, ó. É esta distância em Y, que vale 3 metros. Então é 3. E a componente Z é esta distância aqui, ó, que vale 5,25. Está aqui. Quem são a componente de FW mais W? Ora, FW mais W é isso aqui, ó. É menos 13,5 e menos 6.376K. Então, a componente X é menos 13,5. Não tem J aqui, então é 0. E a componente em K, menos 6.376. Resolve esse determinante, passa para o lado de lá que você tem o valor de MA. Resolvendo esse determinante, o MA vai dar 19,1I mais 70,9J menos 40,5K kN metro. Eu achei a força que age aqui em A e o momento que age em A. Mas eu preciso calcular a força normal e a força cortante. Quem é a força normal? A normal em A é a que age ao longo, por dentro aqui da viga. Ó. Veja, ela vai ser a componente Z do F. Ó. Ela vai ser a componente Z do F. Então é FZ. A componente Z do F vale 6,38K kN. Aqui, ó. Componente Z, 6,38. E quem é a força cortante? A força cortante é aquela que cisalha, que passa tangente aqui, ó. Vai ser a componente deixa eu fazer para cá, né? Cadê? Para cá. É aquela que cisalha aqui, ó. Então vai ser a componente X de FA. Componente X dele. E a componente X dele vale 13,5. 13,5 kN. Então, achei a normal, achei a força cortante. E quem é o momento? Bom, o momento já é esse que nós calculamos aqui. 19,1I mais 70,9J menos 40,5K kN metro. Deixa eu voltar aqui. Mudei. Então tá aqui. Força normal, força cortante e momento fletor. Este aqui ficou um pouco mais engessado, mais robusto, porque a gente trabalhou de maneira puramente vetorial, uma vez que tudo isso está no espaço, não está no plano. Quando está no plano, fica mais fácil, basta você fazer um corte no plano. Agora, no espaço, o tratamento vetorial, que é calcular momento por R produto vetorial F, calcular força pelas componentes I, J, K, acaba sendo mais útil. Tá? Então pense nisso. Toda vez que estiver no espaço, esse tratamento vetorial é mais interessante. Diagrama de força cortante e momento fletor. Bom, então, só recapitulando. Se eu tenho uma viga e corto ela aqui, então vai surgir nessa viga uma força cortante V, uma força normal N e um momento fletor
M. Então, a gente analisou a força normal, a força cortante e o momento fletor em um ponto da viga que me interessou. Mas eu poderia perguntar o seguinte: como que a força cortante varia ao longo de toda a viga? Então, se eu pegar aqui, quanto que ela vale? Eu vou ter que ficar cortando, fatiando essa viga e fazendo esse cálculo tudo de novo? Não, não preciso. Tem como calcular o valor da força cortante em função da distância x aqui, ó. Então, eu posso escrever minha força cortante como uma função de x. E eu vou ter uma equação para ela. Agora, basta substituir o valor de x que eu descubro o valor dela. E o meu momento fletor também. E minha força normal também. Mas a força normal, como ela já está ao longo de x, e normalmente ela depende se estica ou se contrai o corpo, então ela é basicamente constante ao longo de toda a viga. Mas a força cortante varia ponto a ponto e o momento fletor também. Então, o nosso objetivo agora é descobrir uma equação que coloque força cortante em função da distância, em função do comprimento da viga, e momento fletor em função do comprimento da viga. E a gente pode, com essa equação, traçar o gráfico de força cortante em relação ao comprimento da viga e momento fletor em relação ao comprimento da viga. Podemos fazer isso e, deste modo, a gente vai construir um gráfico disso e analisar o comportamento da variação de V e de M no interior da viga. Então, esse gráfico que a gente vai fazer é chamado diagrama de força cortante e de momento fletor. E a gente continua considerando aquelas mesmas regras de sinais para força cortante quando gira a estrutura no sentido horário e momento fletor quando deixa concavidade na parte de cima da viga. Olha só, imagina que eu tenho uma viga aqui, ó, com uma junta articular aqui no canto esquerdo e um rolete aqui no canto direito. Tem uma carga distribuída W aqui de comprimento A. A uma distância B da extremidade esquerda, eu tenho uma força concentrada P, ó, num ponto. Isso aqui tem comprimento L. Eu posso calcular uma equação do diagrama para força cortante e mostrar como que a força cortante varia ao longo do eixo X. E quando eu faço o gráfico, eu vou ver o comportamento da força cortante em cada trecho. Ó. No trecho A, ela se comporta assim. No trecho B, ela se comporta assim. No trecho de B até o final, ela se comporta assim. Então, é isso que nós vamos aprender a construir agora. Repara uma coisa. Aonde eu tenho uma carga distribuída, a força cortante tem um comportamento. Depois disso ela muda, ó, tem uma mudança brusca aqui, ó, tem uma quebra aqui, ó, não é contínuo, tem uma... E isso vai até onde? Até uma carga concentrada. Onde eu tenho carga concentrada, eu tenho uma descontinuidade. Aquela carga concentrada P estaria aqui, ó. O que acontece? Ela gera uma quebra da força cortante. Veja que a força cortante, ela pula daqui. Ela pula daqui para cá. Ó. Então, onde tem carga concentrada, tem uma quebra da força cortante. Então, como que a gente... E também a gente vai aprender a calcular o momento fletor aqui. Ó. O gráfico do momento fletor com a distância. Bom, para construir esses diagramas, nós necessitamos usar o método das seções, o cálculo que a gente fez agora, secciona uma parte e analisa o que está acontecendo ali. Vamos equacionar
a força cortante em função da distância x e o momento fletor em função da distância x. Aí, depois que eu obtiver essas equações, eu construo o gráfico de V versus x e M versus x. E como que a gente faz isso? Mostrando, não tem jeito. Então, olha aqui, ó. Construa o diagrama de força cortante e momento fletor para o eixo mostrado na figura. O apoio A é um mancal de encosto e o apoio em C é um mancal radial. Lembra, como isso aqui está no plano, o mancal no plano não gera torque nada, ele apenas pode causar forças aqui. Tem uma carga concentrada no ponto B de 5 kN, bem dividindo a barra em duas partes iguais. Então vamos lá. Ó. Aqui eu vou ter força em X. Como um mancal ele é radial, isso aqui pode se movimentar para frente e para trás. Então não tenho força horizontal, só vertical aqui, uma força vertical aqui. Ora, que dá para fazer de cabeça, né? Vamos fazer aqui, ó. Somatório. Somatório das forças em Y tem que dar zero. Então, AY mais CY é igual a 5. Por quê? Porque eu tenho 5 para baixo e os outros 2. Por simetria, este cara é igual a esse. Então, 5 vai ser dividido em duas partes iguais. Então, dá 2,5 para cada um. Se não, faz a conta passo a passo aí. Tá aqui. Então, 5 kN aqui, 2,5 kN aqui, 2,5 kN aqui. Agora, pega um pedaço qualquer. Ele não pediu onde, então você vai escolher um trecho da barra e secciona ela. Então, vou seccionar a barra por aqui, por exemplo. Antes da força de 5 kN. Toda vez que tem uma carga concentrada, ela vai gerar descontinuidade no diagrama da força cortante. Então, você vai cortar essa barra antes da força concentrada. Corta aqui. Então, vou pegar só este pedaço aqui, ó, para analisar. Tá aqui. Peguei antes da força concentrada. Cortei aqui. Então, vou pôr uma força cortante, momento fletor. Força normal aqui não me interessa, que ela é a mesma. Ele quer só o diagrama de força cortante e momento fletor. Como isso aqui mede 2 metros, eu peguei antes disso, então essa minha distância x, ela varia entre 0 e 2 metros. Maior ou igual a 0 e menor que 2 metros. Então agora eu aplico somatório das forças em Y tem que dar 0, ou seja, 2,5 kN menos V igual a 0, V dá 2,5 kN. Somatório dos momentos tem que ser igual a 0. Então, peguei o momento em relação à borda direita. Então, 2,5 vezes x mais m tem que ser igual a 0, que é menos 2,5. Portanto, m vai dar 2,5x kN. Então, repare, eu calculei nesse trecho a força cortante. Eu peguei por uma distância x qualquer. E a força cortante deu constante. Então, quer dizer, neste intervalo de x entre 0 e 2, a força cortante ela é constante. O momento não. O momento é 2,5 vezes a distância. Então, o momento linear varia, o momento de força varia linearmente com a distância. Agora, eu vou fazer um outro corte na minha estrutura depois da força concentrada. Corto por aqui, ó. Chamo essa distância de novo de x. E repito o cálculo. Então, aqui eu vou ter uma força cortante e um momento fletor. Se tudo isso aqui
vale x, e esse pedaço vale 2, esse pedacinho vale x menos 2. Tá aí. Agora, faça essa conta. Somatório das forças em y tem que dar 0. 2,5 menos 5 menos v igual a 0. Então, daqui eu tiro que v vale menos 2,5 kN. Veja que ela não dependeu de x. Portanto, no trecho de K, que está entre 2 e 4 metros, ela também é constante, mas com sinal negativo. Agora, faço o somatório dos momentos em relação à borda direita igual a 0. Então, vai ser o m mais 5 que multiplica x menos 2, menos 2,5 vezes x é igual a 0. Daqui eu tiro, isolo, m vai dar 10 menos 2,5x kN/m. Repare que o momento depende da distância x. A força cortante não. Então, nós calculamos antes da força concentrada de 5 kN e depois. Então, agora eu tenho uma ideia da força cortante do momento fletor ao longo de toda a barra. Então, vamos fazer o diagrama. O diagrama é o gráfico de V contra X. Está aqui o gráfico. Ó. V contra X. Repara que esse gráfico ele está dando de 0 até 2, ó. Ele está dando 2,5 constante. E de 2 até 4, a força cortante passou a valer menos 2,5. Então, este é o gráfico da força cortante. Esse é o diagrama da força cortante. Está aí. E do momento fletor? Bom, então está aqui o gráfico, o diagrama da força cortante. Como que ela varia com x? Ah, mas tem uma descontinuidade. Onde tem a descontinuidade, onde a força concentrada age. O que aquela força faz? Ela muda o sinal, ela inverte o sinal da força cortante. E o momento fletor? Bom, nós tivemos duas equações para o momento fletor. Para x menor que 2, o momento fletor estava dando 2,5x. E para x maior que 2 e menor que 4, o momento fletor estava dando 10 menos 2,5x. Então, está aqui. Esse é o gráfico do momento fletor em função de x. Ora, entre x, 0 e 2, ele é 2,5x. X está elevado a 1. Isso é uma equação do primeiro grau partindo do zero. É uma reta. Então, ele é uma reta saindo do zero, indo até 2. Então, aqui vale 2,5x. E depois, para x maior que 2 menor ou igual a 4, ele vale 10 menos 2,5x. É também uma reta agora decrescente. Se eu fizer o gráfico disso, está isso aqui. Ó. Esse trecho é 10 menos 2,5x. E esse é o comportamento do momento fletor. O momento fletor máximo, ele vai ocorrer aonde? Exatamente no meio, em x igual a 2. Ó. Se eu colocar 2 aqui, ó, 2 vezes 2,5 dá 5. Então, o momento fletor é máximo vale 5 kN/m. E repare que ele é máximo onde a força cortante ele tem uma descontinuidade.
Então está aqui o gráfico. Aqui então o gráfico da força cortante e o diagrama aqui do momento fletor. Então isso me dá uma ideia como que o momento fletor e a força cortante variam dentro da estrutura. Olha este aqui, ó. Construir o diagrama de força cortante e momento fletor para a viga da figura. Então agora eu tenho uma carga distribuída, triangular, partindo do zero, chegando ao máximo 6 kN por metro ao longo de uma distância de 9 metros. Aqui eu tenho uma reação AX e AY, e eu tenho uma BY aqui. Preciso calcular essas reações. E essa distribuição toda aqui vai ter uma força resultante dela, apontada para baixo. Essa força resultante da distribuição, olha, é a área do triângulo, que vale base, que é 9, vezes a altura, que é 6, dividido por 2, que dão 27 kN. Aonde que essa força resultante atua? No centroide do triângulo. O centroide do triângulo está sempre na relação 1/3 da menor distância e 2/3 da outra. Então, essa distância aqui, ó, daqui até aqui, ela é 2/3 da altura do triângulo, que é 9 metros. Então, 2/3 de 9 dá 6 metros do ponto A. Então, este ponto aqui, ó, vale 6 metros do ponto A. Então, faço somatório das forças em x igual a 0. AX, só tem um AX, é igual a 0, portanto, ele é nulo. Somatório das forças em y é igual a 0. Então, eu vou ter AY mais BY menos a força resultante, que é 27, igual a 0. Não resolvo porque eu tenho duas incógnitas. Faça a somatória dos momentos em relação a A, igual a 0. Então, eu vou ter esta força aqui, vai dar um torque positivo, de 27, que é a força, vezes a distância, que é de 6 metros. Então, é 27 vezes 6. E essa força aqui, que tem um torque negativo, menos BY vezes 9, igual a 0. Daqui eu tiro que BY vale 18 kN. Substituindo aqui, a Y mais 18 menos 27, a Y vale 9 kN. Então, calculei as reações do apoio, que eu vou precisar delas. Então, agora, 9 kN aqui, 18 kN aqui. Agora, para saber como varia com a distância, eu não tenho uma carga concentrada, porque se tem, gera descontinuidade. Então, eu tenho que cortar a viga antes da carga concentrada e depois. Aqui eu não tenho, então posso escolher qualquer ponto. Posso cortar essa viga por aqui, por exemplo. Ó. Corto aqui, ó. Vou chamar essa distância aqui de x. Então, essa aqui, distância é x. Está aqui, ó, desenho. X. Cortei aqui. Pessoal, quanto que vale a carga agora distribuída aqui? Bom, só fazer uma semelhança de triângulos. Ó. O que eu tenho são dois triângulos. Eu tenho este triângulo. Eu tenho este triângulo. E eu tenho este triângulo. Que é este aqui. Ora, basta eu fazer uma
uma semelhança de triângulos. Então eu vou ter aqui, ó, 6 quilonewtons, que é o lado maior aqui. Está para todo esse lado, e todo esse lado valia 9 metros. Assim como esta carga aqui, ó, que eu vou chamar de W, está para essa distância que é x. Multiplica em cruz, eu vou ter que essa carga W vale 6 vezes x sobre 9. 6 nonos vão dar 2 terços. Pronto. Então a carga que age aqui, ó, nessa ponta, é 2 terços de x. Tá aí. E quanto que vale a força resultante desse pedacinho? A força resultante é a área desse triângulo. É a base x vezes a altura 2 terços de x sobre 2. 2 em cima, 2 embaixo, mete a vara nos dois. Ó. Cortou. Isso está dando 1 terço de x ao quadrado, que é isto aqui. Então, a força resultante vale 1 terço de x ao quadrado. E ela atua no centroide, que está na razão 2 terços, 1 terço. Então, aqui vale x sobre 3. Tá. Coloco a força cortante e o momento fletor. Aqui na ponta de cá tenho 9 kN. Faço o somatório das forças em Y, tem que dar 0. Quem são as forças em Y? 9 kN menos 1 terço de x quadrado menos V é igual a 0. Daqui eu tiro que V dá 9 menos x quadrado sobre 3 kN. Então, eu tenho uma equação para força cortante. Ela vale 9 menos x quadrado sobre 3 kN. Agora preciso de uma equação para o momento fletor. Vou analisar o momento fletor. Somatório dos momentos em relação a essa borda direita aqui igual a 0. Então, M, que eu tenho, mais o momento desta força, que é 1 terço de x quadrado, vezes x sobre 3. Mais o momento dessa força, que é menos 9, vezes x. Isso é igual a 0. Isolando M, o momento de força dá 9x menos x ao cubo sobre 9 kN/m. Tá aí. Essa é a equação do momento de força, que é o momento fletor, em função da distância x. E agora eu monto os gráficos, que é o diagrama. Bom, esta equação de V é uma equação quadrática, uma equação de segundo grau. O gráfico é uma parábola. Se você traçar, ela parte do 9, ela tem concavidade voltada para baixo, porque o sinal do x quadrado é negativo. E se você resolver, como resolve? Pode usar Bhaskara, mas aqui nem precisa que saia direto. Ó. Então eu vou ter que x quadrado sobre 3 é igual a 9. Então x quadrado é igual a 27. X é igual a mais ou menos a raiz de 27. Raiz quadrada de 27 dá um 5,20. Então, x é igual a 5,20. Ou E, né? X igual a menos 5,20 metros. Tem as duas raízes, mas como x igual a menos 5, vai estar do lado de cá do diagrama. E a gente está falando de distância física, não existe distância negativa, então essa resposta não interessa. Então eu fico com x igual a 20. A função zera em x igual a 20. X igual a 5,20, né? Então, aqui, a força cortante se anula. Tá aí.
E ela vai até 9 metros. Coloca 9 aqui e faz as contas. 9 ao quadrado, dividido por 3, vai dar menos 27. Mais 9 dá menos 18. Então, este valor aqui é menos 18. Este é o gráfico da força cortante em função da distância. E o do momento fletor? Veja, o momento fletor é dado por essa equação aqui, ó. 9x menos x ao cubo sobre 9. Mas como que eu faço o gráfico disso? Aqui tem que ser um pouco mais analítico. Vamos pensar aqui, ó. Eu só vou colocar o eixo positivo porque negativo não me interessa. Aqui é o m. E aqui é o x. Repara, pega essa equação. Quando x for igual a 0, põe 0 aqui, m dá 0. Então, para x igual a 0, eu vou ter um ponto aqui em 0. Mas o x vai até 9 metros. Quando eu colocar 9 aqui, ó, põe 9 aqui e 9 aqui para o valor máximo, também dá 0. Então, para x igual a 9, isso aqui dá 0. Então, a função zera em 0 e 9. Põe x igual a 1. Vai dar 9 vezes 1, 9. Menos 1 nono. Isso aqui dá um número maior do que 0. Então, isso aqui está crescendo, ó. Mas se ele está crescendo, e aqui ele tem que zerar, em algum momento ele vai ter que descer. Então, essa função deve ter um comportamento assim, ó. Tá aí. Então, ela tem um pico de máximo aqui, ó. Um pico de máximo. Pergunta, qual é o valor máximo dessa função? Qual o valor máximo da função? Bom, se a gente lembrar lá do cálculo, como é que a gente calcula máximos e mínimos de funções? Uma função tem um máximo ou um mínimo quando a derivada dessa função em relação à variável for 0. Ou seja, como o meu m varia com x, meu ponto de máximo ou mínimo é calculado quando a derivada de m em relação a x for igual a 0. Vamos fazer aqui. A função é essa, ó. 9x menos x ao cubo sobre 9. Então, m igual a 9x menos x ao cubo sobre 9. Então, a derivada de m em relação a x tem que ser igual a 0. Quanto que dá a derivada de 9x em relação a x? 9. Quanto que dá a derivada de x ao cubo em relação a x? Vai dar menos 3x² sobre 9. 3 sobre 9 é a mesma coisa que 1/3. Isso tem que ser igual a 0. Então, isso aqui tem que ser igual a 0. Eu posso escrever 9 simplificando aqui. X² sobre 3 é igual a 0. Então, x² sobre 3 é igual a 9. X² é igual a 3 vezes 9, que é 27. X² é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 27. X igual a mais ou menos 5,2 metros. O momento tem um ponto de máximo, a gente já sabe que é máximo porque ele formou uma concavidade voltada para baixo, em 5,2 metros. Em 5,2 metros. Bom, e quanto que vale esse momento? Pega 5,2 e substitui aqui, ó. Fazendo a conta, o maior valor de momento dá 31,2 kNm. Tá aí. Podemos comparar esses dois gráficos? Ó, comparando os dois, repare que o máximo do momento
ocorre aonde a força cortante é zero. Então, para a força cortante zero, o momento fletor é máximo. Ó. Força cortante zero, momento fletor máximo. E o máximo do momento fletor é só fazer a substituição ali, como eu disse. E como que a gente faz a relação entre carga distribuída, força cortante e momento fletor? Relação entre carga distribuída, força cortante e momento fletor. Imagina que eu tenho uma carga distribuída aqui assim, ó. Aqui ela está para cima, poderia ser para baixo, não tem problema. Então, ó, está de baixo para cima a carga distribuída nessa viga. E aqui eu tenho uma força concentrada aqui, tenho uma força concentrada aqui, eu tenho um momento sendo aplicado aqui. Para analisar isso, a gente pega um pedacinho da barra pequenininho, de largura ΔX, ó, de largura ΔX, que está a uma distância x da origem aqui, ó. Vou pegar este pedacinho. Tá aqui, ó, peguei aquele pedacinho. Claro que se eu tenho carga distribuída aqui, essa carga vai estar agindo aqui, ó. Tá aí. Essa é minha carga WX. Essa é minha carga WX. Claro que se eu peguei um pedacinho, esse pedacinho vai ter força cortante e momento fletor de cada lado, ó. Se aqui eu tenho um V e um M, do lado de cá a gente já sabe que a força cortante e o momento fletor variam com a distância. Então o lado de cá vai ser um V mais uma variação, um V mais ΔV. E um momento fletor, um M mais ΔM. Lembrando que esse ΔX é muito pequeno, a gente vai fazer tendê-lo a zero. Se eu pegar um retângulozinho aqui, ó, esse retângulozinho eu tenho carga distribuída aqui dentro. Eu vou considerar a largura da força agindo nessa carga distribuída. Se tudo isso aqui vale x, ela tem um k vezes ΔX. Quem é um k? É um fator entre 0 e 1 dessa distância. Se fosse 1, daria todo o ΔX. Eu estou pegando uma região aqui, ó. E quanto que vale a força? Ora, se W de x é a força por ΔX, então a força é WX ΔX. Então tá aqui, olha. Se eu fizer a somatória das forças em Y, tem que dar zero, porque isso tem equilíbrio. Então eu tenho V mais WX dx, que é o ΔF, menos V mais ΔV, que é essa força do lado de cá, é igual a zero. Ora, este cara aqui cancela com esse. Eu vou ter que ΔV é WX ΔX. Se eu passar o ΔX para cá, eu vou ter então que ΔV sobre ΔX é WX. No limite, quando ΔX for para zero, isso vira uma derivada. Então fica dV dx igual a WX. Ou seja, o que a gente conclui? Que a derivada da força cortante em relação à distância dá o valor da carga distribuída naquela distância. Então, a derivada da força cortante em relação à distância dá o valor da carga distribuída em relação à distância. Veja que a nossa carga distribuída ela foi colocada para cima. Opa! Foi colocada para cima. Se ela tivesse sido colocada para baixo, isso aqui ia dar um sinal de menos. Então, ΔV dV dx é igual a menos W de x se a minha carga tivesse distribuída para baixo. Como está para cima, então, para cima ela é positiva, para baixo ela é
negativo. Mas é a derivada que dá isso. E é claro, se eu passar o dx para cá multiplicando e integrar, eu tenho ΔV. Então, a variação da força cortante é a integral de Wx dx. E se eu fizer o somatório dos momentos em relação a esse ponto O aqui, ó, dá zero. Então, ele é m mais ΔM menos o momento desta força aqui, ó, que é Wx dx vezes k ΔX. Menos o momento dessa força aqui, que é V vezes ΔX. Menos esse momento m é igual a zero. Isolando o ΔM, eu tenho que ΔM é V ΔX mais KWX ΔX ao quadrado. Se eu dividir tudo por ΔX, eu vou ter que ΔM sobre ΔX é igual a V, porque aqui eu dividi por ΔX ele cancela, mais KW de x ΔX. Por quê? Porque se eu dividir aqui por ΔX quadrado, por ΔX, ó, esse quadrado cancelou com isso. E aqui cancelou. Então só sobrou um ΔX. No limite, quando ΔX vai para zero, dm dx é igual a v. Quando ΔX for para zero, isso aqui vai para zero, isso aqui zera. Só sobrou isso. Então, no limite, quando ΔX vai para zero, eu vou ter que a derivada do momento fletor em relação à distância da força cortante. A derivada do momento fletor em relação à distância vai dar a força cortante. E se eu integrar, então, a variação do momento fletor é a integral da força cortante dx. Se a gente analisar um pedacinho disso, ó, somatório das forças em y dando zero, eu vou ter que ΔV é a força. A força nada mais é que a carga distribuída, tá? Vezes a distância. Então, o ΔX daqui eu passei para lá. E o somatório dos momentos dando zero, ó, ΔM tem que ser igual ao momento externo aplicado. A variação de todo momento tem que ser igual ao momento externo aplicado. Olha aqui. Em cima dessas informações, nós podemos traçar o diagrama de força cortante e de momento fletor. Para esse diagrama aqui, ó. Calcula as reações do apoio, BY, BX. Como aqui está engastado, tem um momento externo aqui. Somatório das forças em X dá zero, portanto, BX é igual a zero. Somatório das forças em Y dá zero. Então, BY menos 2, menos a força resultante dessa distribuição, que é a área dela, é 1,5 vezes 2. Isso tem que ser igual a zero. Daqui nós tiramos que BY vale 5 kN. E somatório dos momentos em relação a B dá zero. Então, vai ser esta força 2 vezes essa distância, que é 4, mais esta força, que é 2 vezes 1,5, que dá 3. Como ela age no centroide aqui, na metade. Metade de 2 é 1, vezes a distância, 1. Menos este torque aqui, ó. Isso tem que ser igual a zero. Então, o momento em B dá 11 kN. Achei as reações do apoio. Agora, repara uma coisa. Eu não tenho carga distribuída neste trecho. Minha carga distribuída neste trecho é zero. Tenho carga distribuída aqui, ó. Se a derivada da força cortante em relação a x é igual à carga distribuída, e aqui eu não tenho carga distribuída nesse trecho, então isso aqui é igual a zero. A derivada de quem dá zero? Derivada de uma constante. Então, nesse trecho, V é constante.
V é constante. Ou seja, V sendo constante, aqui onde ele está escrito aqui, expediente V igual a zero, é inclinação, tá? Igual a zero. Neste trecho, eu tenho uma carga distribuída. A derivada da força cortante em relação a x tem que dar o valor da carga distribuída aqui. Como essa carga está apontada para baixo, então vai ser o negativo dela. Então vamos analisar isso. dv dx é wx. Então ΔV é a integral de wx dx. Então neste trecho ela é constante. E ela vale quanto? Se aqui eu tenho uma força agindo para baixo 2 kN, então vai ser constante 2 kN para baixo. Então ela é menos 2 kN em todo esse trecho. Agora, a partir daqui eu tenho uma carga distribuída. E ela tem que ser igual ao valor da carga distribuída aqui. Da carga, hein? Não é o valor da força resultante. Então aqui eu vou ter que dv dx é igual, como está para baixo é menos a carga. Vale 1,5. Portanto, ΔV aqui para mim vai ser menos a integral de 1,5 dx, que vai dar menos 1,5x. Ou seja, a força cortante varia nesse pedaço como sendo menos 1,5x. Se eu pegar para x igual a 2, vai ser menos 1,5 vezes 2, vai dar menos 3. Só que essa é a variação, tá? Ela vai de 2 a 5, então minha integral vai de 2 até 5. Deixa eu ver só que horas são. 1h42. Tá. Então minha integral vai de 2 até 5. Vamos ver quanto é que dá isso. Deixa eu fazer aqui, ó. Então, meu ΔV vai ser a integral de 2 a 5 de menos 1,5 dx. Que isso aqui vai dar menos 1,5x, variando de 2 a 5. Então, a minha variação de V vai ser menos 1,5 vezes 5, menos 1,5 vezes 2. Estou calculando a integral definida. Então, 5 vezes 1,5 dá menos 7,5. Menos com menos fica mais, 3. Então, isso aqui está dando uma variação de menos 4,5. Então, a minha força cortante naquele trecho está variando em menos 4,5. Ela está variando em menos 4,5. Neste trecho aqui. Deixa eu ver se eu fiz a conta certa. Então, olha. Show. Cadê? Ela vale 1,5 kN. 1,5 kN negativo. Então, vai dar menos 1,5 vezes x. Isto. Então, para x, se ela está variando em menos 4,5, deixa eu fazer a conta aqui na calculadora. Menos 4,5 vezes 1,5 vezes 4, que está dando 6. Não, vou fazer o seguinte, vou ter que deduzir aqui. Deixa eu ver que horas são, se dá tempo. Não, porque vai ser um pouco longo.
Então, pessoal, eu vou parar esse exercício por aqui. Na próxima aula eu retomo nele, porque só olhando no gráfico fica pouco contraintuitivo. Nós vamos ter que deduzir via integração, tá? Mas lembrando, a derivada da força cortante em relação a x tem que ser igual à carga distribuída. E a derivada do momento fletor em relação a x tem que ser igual à força cortante. O sinal desse cara aqui vai depender se a carga está para cima ou para baixo. Eu vou retomar esse exercício aqui, mas nós vamos deduzir. Se sentir coragem e tempo, eu deduzo digitando, que aí fica fácil para vocês verem do que eu ficar rabiscando a tela. Se não, eu deduzo na tela mesmo, tá? Mas vamos ter que resolver um pouquinho essas equações diferenciais. São equações bem simples, mas para fazer, voltar, olha, porque a gente vai ter que retomar o gráfico nisso. Então vai ficar assim, olha. Então, aqui a gente faz a análise, depois a gente vai ter que fazer a mesma análise para o momento fletor. E eu quero mostrar isso via integração, que eu acho mais fácil do que ficar analisando trechos do gráfico aqui. Então, a gente faz isso via integração. Mas para não fazer correndo agora no final, a próxima aula eu retomo neste exercício aqui. Agradeço a atenção, a paciência de todos e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.